Vamos para mais um episódio do Pod Ativo. E hoje um episódio super especial com os sócios fundadores da Clínica Espaço Ativo. Olá, eu sou Juliana Santana, estou aqui com... Eu sou Luana Brandão, geriatra da Clínica Espaço Ativo, junto com os nossos amigos e sócios Luciana Gouveia e Eduardo Minongo. Olá. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho para que as pessoas entendam como é que foi isso, essa fusão. Onde foi que nos conhecemos, nos encontramos. Sinto que o que nos une é esse amor, esse propósito pelo envelhecimento saudável, pelo envelhecimento funcional, por uma qualidade de vida na terceira idade. E acho que o universo acabou nos unindo, né? Verdade. Isso foi mesmo. Acho que o universo conspirou, né, Ju, para que a gente se unisse. Já são aí 15 anos, né? Sociedade, 15 anos juntos. Então, eu estou aqui em Aracaju há 20 anos. Né? Eu venho de São Paulo, né? Sim. Eu vim aqui já como geriatra, já trabalhava lá em São Paulo, né, como médico geriatra, e vim aqui buscando novas oportunidades, né? Eu sempre soube que aqui ainda a geriatria era muito incipiente, né? Então, assim, eu pensei, opa, é um campo aberto para a gente explorar no Aracaju, né? E minha esposa é daqui de Aracaju, então, assim, a proposta foi essa, né? Casar e vir para cá, né? E aqui eu tive a grata satisfação de conhecer os nossos sócios, né? Primeiramente Juliana, Luciana, Luana veio logo depois, né? Exatamente. Para integrar esse nosso grupo. Estamos até hoje juntos, são já 10 anos de espaço ativo, né? Sou muito grato, então temos feito já muitas coisas boas, muitas coisas importantes aqui na geriatria em Aracaju, né? E estou muito feliz, muito satisfeito com tudo que fizemos até hoje aqui, né? E temos ainda muito. E vamos fazer mais, com certeza. Muito a fazer. Exatamente. Interessante é quando a gente chegou aqui, porque a gente volta na expectativa, né? Como é que vai ser? Onde é que nós vamos atuar? Como é que é o campo de trabalho em Aracaju? Eu fiz minha formação aqui em Aracaju, de faculdade, residência de clínica, depois fui para Obras Sociais Irmã Dulce na Bahia, junto com o Lu, fizemos a formação juntas lá de geriatria. E lá na Bahia, mesmo no serviço público, já tinha toda a amplitude do cuidado do idoso. Então, a gente lá via o hospital de agudos, a unidade de cuidados paliativos, a unidade de reabilitação, os ambulatórios, inclusive os ambulatórios de subespecialidade. E quando a gente chegou aqui em Aracaju, a gente percebeu que a gente não tinha isso aqui. Nem no setor público, nem no setor privado. Porque a gente começou a dar plantão de clínica médica para poder começar a vida mesmo de trabalho, não foi, Lu? Eu acho que foi o momento onde a gente encontrou o Eduardo, em primeiro momento, para formar o primeiro serviço de geriatria, né? Que a princípio era um serviço que prestava mais assistência hospitalar, mas que foi assim fundamental, eu acho, até para que os outros especialistas e a população sergipana entendessem, conhecessem um pouquinho do papel da geriatria. Dos outros colegas, né? E eu lembro que conheci Juliana lá em São Paulo, e aí eu lembro até hoje. Na rua que eu morava, Juliana com um papelzinho cheio, pode imaginar, né? A quantidade de coisas que tinha escrito nesse papelzinho. E ela me mostrando o que a gente poderia fazer em Aracaju, quanta coisa legal que a gente ia construir junto. E aí isso começou lá atrás, né? A gente se conheceu ali naquele dia, quando a gente fala aí da geriatria, você falando da especialidade, da especialização, quando eu passei para geriatria, passei na Santa Casa, e eu lembro que a Santa Casa tinha muito idoso, muito frágil, muito idoso acamado. E aí eu queria um outro tipo de geriatria, né? Que eu acho que é essa geriatria que a gente faz hoje, da reabilitação, de ver o idoso longevo, o idoso funcional, o idoso mostrando que ele pode muita coisa, né? E aí eu escolhi fazer no Hospital das Clínicas, que tinha toda essa questão da subespecialidade, né? Tinha a questão dos grupos de idosos, de você reabilitar. Então, acho que essa essência que a gente queria com a geriatria, que é o que a gente faz hoje, vem lá de trás,
Sim, E lembro quando eu cheguei aqui, que fomos almoçar juntas, foi. né? Eu grávida ainda, Juliana e Luciana, que me receberam, fomos almoçar num restaurante que nem existe mais aqui, né? Em Verdade. Aracaju, vocês foram me apresentar. É. E você, Ju, ô Lu, como é que foi na geriatria, na sua Então, vida? na época da faculdade, eu já tinha uma certa atração pelos mais idosos, né? Pelos pacientes idosos. E eu tinha já assim o desejo de acompanhar mais de perto os idosos da minha família. Então, eu fazia visitas regulares, né? Acompanhava um pouquinho mais de perto e comecei a me interessar mais por essa área. Fiz a residência de clínica junto com Ju aqui em Aracaju, né? Na Federal, Universidade Federal de Sergipe, no HU. E aí depois fui para lá, para o Irmã Dulce, também nas obras sociais, Hospital Santo Antônio. E passamos mais 2 anos lá também, né, fazendo a geriatria. E lá foi que a gente conheceu mesmo o que é geriatria, né? Porque o serviço era bem completo, né? Musicoterapeuta, as unidades todas de pacientes agudos, crônicos, né? Como ela falou, reabilitação. Tinha até instituição de longa permanência para a gente também acompanhar. E o nosso sonho foi, depois que chegasse em Aracaju, poder viver, continuar vivendo um pouquinho, pelo menos, do que a gente vivia lá, né? Sim, Eu acho que é todo o sonho do geriatra, né? Trabalhar com essa equipe Isso. multidisciplinar, exato. né? A gente aprende desde a formação que o geriatra não trabalha sozinho, né? O geriatra precisa, o idoso precisa desse atendimento multi, né? Isso. Tanto é que a sociedade de geriatria Sim, congrega outros especialistas não médicos, né? Que é a equipe Isso. de gerontologia, É, de terapia, nutricionista, terapia ocupacional, psicóloga, entre outros. sim. Exatamente. Então é o sonho de todo geriatra, né? E é o que a gente vem fazendo hoje aqui, É. né? Lá no Espaço Ativo. E a gente, hoje, assim, quando eu penso na geriatria, quando eu imagino geriatra, aquele profissional, aquele médico que tem um olhar diferenciado para o indivíduo que já, já passou por algumas transformações, que tem algumas peculiaridades, e ele entende que sempre pode melhorar, né? O geriatra ele tem essa percepção. Nós podemos ir por esse caminho, nós podemos fazer melhor. O que talvez as outras especialidades não tenham essa percepção por não ser mesmo da especialidade do conhecimento Uhum. e achar, não, é isso mesmo, é processo natural do envelhecimento, atrapalha muito a normalidade do que é comum. E como aqui no Brasil a gente tem um envelhecimento considerado um envelhecimento comum, usual, assim, não é um envelhecimento ainda bem sucedido. O nosso país, infelizmente, não é um país em que as pessoas envelhecem bem. Então, a gente tem um retrato do idoso como se aquilo fosse natural, né? Sim, É natural ter uma dependência, é natural sentir dor, é natural ter esquecimento, verdade. é natural ter É incontinência. exatamente. Isso que a gente. que é o nosso papel, né? De mudar, de ressignificar essa questão do envelhecimento, porque é um papel nosso, do geriatra, porque nós entendemos o que é envelhecimento, nós entendemos as patologias, nós entendemos as possibilidades. Sempre falo no consultório que, olha, eu estou vendo o senhor hoje, mas eu estou te visualizando daqui a 10, 20 anos, né? Então, está fazendo uma coisa neste momento que pode agregar o envelhecimento saudável, então vamos manter. Se não estamos fazendo, vamos achar outro rumo, né? Sim. Vamos tentar outras medidas, outras maneiras, né, da gente vivenciar o presente, porque é o geriatra que entende disso. Porque a gente precisa mudar a sociedade que entende como normal o envelhecimento que nós entendemos que é patológico. Sim, nós, Muitas das vezes isso acontece no sem consultório, dúvida, né? nós entendemos isso, né? Então, pra gente, não é normal da idade. Isso não é da idade, né? Exatamente. E nós temos até, eu e Luana, a nossa formação é mesmo, né, lá do Hospital das Clínicas em São Paulo, Sim. nosso querido professor já dizia, né, assim, olha, ele trabalhava muito essa questão, né, da senescência e da senilidade, né? Então, o processo Verdade. de senescência, o processo normal de envelhecimento, né, diferente da pessoa que envelhece com doenças, né? Perfeito. Então, essa é uma questão que a gente aprendeu e a gente fica sempre com isso na cabeça, né? É, O que é senescência, o que é senilidade. verdade. É isso mesmo. Isso é um ponto muito importante mesmo, muito importante.
porque até as pessoas entenderem que esse processo começa mais cedo até. Sim. A gente tem um processo, a gente nasce, cresce e desenvolve, chega um platô de desenvolvimento, depois a gente vai entrar no processo de envelhecimento, que é caracterizado, sim, por mudanças, por perdas. E aí é onde entra a geriatria, começa a intervir nos fatores de risco, a mudar o caminho. Olha, hoje, quando eu converso com meu esposo mesmo, que não é médico, né? Ele só fala assim, quando a gente casou, ele tinha determinados hábitos de vida que mudou, graças a Deus, né? Ouvindo ali conversar, falar, ele conseguiu mudar esses hábitos de vida. Mas aí quando eu trago essa reflexão para ele, eu digo, veja, naquele momento você tinha alguns caminhos para seguir Uhum. e você escolheu um caminho melhor. Uhum. Então, imagine se você tivesse com aqueles hábitos hoje, né, 13 anos depois, Sim. como é que você estaria? Então, isso que Luana falou, da gente fazer um diagnóstico do estado atual, fazer um planejamento do estado desejado e Sim. fazer um plano de ação, onde o geriatra vai estar presente durante esta jornada. Por isso que a gente chama da geriatria de uma especialidade que é uma gestora. Sim. Não é isso? É uma administradora da Ô, saúde Ju, mas para que dessa isso que pessoa. você está falando seja feito, é necessário que as pessoas cheguem mais cedo também, né? Para fazer uma avaliação geriátrica, porque você consegue agir mais preventivamente, né? Isso. Esse é o modelo, Cada assim, vez mais, né? ideal. Aquela ideia da escada, do gráfico que você chega nos 30 e depois começa a descer, né? A ladeira, Sim. devagarzinho e sempre. Então, para os mais novos que chegam no consultório, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é isso que acontece mesmo, né? A gente só ganha até mais ou menos 30 e depois vai perdendo e sempre perdendo, se não fizermos ações para prevenir as complicações, as doenças, não vai ter outro caminho, vamos adoecer. Então, temos que remar contra a correnteza para ganhar massa muscular, né, massa óssea, todas Para ganhar essas capacidade Né? funcionalidade. inevitáveis. Luciana tá dizendo que assim, realmente assim, é a partir dos 30 anos mesmo, né, que começa o Isso, processo de, vamos dizer assim, perdas, as né? Perda perdas, de massa óssea, perda de massa muscular. É claro que a gente não vai sentir aos 30 anos de idade o peso desse Aham, declínio, né? isso. Seria mais a nível celular, a nível molecular. Mas é até os 30 anos mesmo que a gente tem um pico de massa óssea e depois, a partir daí, é só ladeira abaixo, né? É Então, só para assim, tudo que trás. a gente puder fazer para melhorar, principalmente ganho de massa óssea, massa É, muscular, né? Aí que a gente fala, né? A gente fala tanto em atividade física, a gente insiste tanto na prática de atividades físicas, né? Mas é por isso mesmo, né? É manter a funcionalidade, né? Acho que o Exatamente. objetivo da geriatria é isso. manter a função. Acho que as pessoas precisam compreender que a gente fala muito disso, atividade física, de controle das doenças crônicas, né? Das relações sociais, a gente tem falado muito das conexões, que é um dos Sim, pilares, importantíssimo. né? Da gente ter um envelhecimento, isso. uma longevidade saudável, dos pilares aí da medicina hoje, do estilo de vida, que é tão falado, né? Então, as conexões sociais, a espiritualidade, mas tudo isso com o objetivo da gente tentar manter uma funcionalidade. O que todo geriatra quer, e o gerontólogo, é que as pessoas sejam funcionais. Não adianta a gente manter uma expectativa de vida 80, 90 anos, se esse idoso ele não é mais funcional, ele é totalmente dependente. E essa dinâmica e esse vocabulário é muito do geriatra, né? A funcionalidade, a independência, a autonomia. Verdade. Então, é isso que a gente busca quando a gente fala de envelhecimento saudável, principalmente essas duas questões, independência e autonomia.